Muito bom dia a todos e a todas, os nossos estudantes e estudantes do terceiro ano do ensino médio. Mais uma vez é o professor Brandão, aqui do nosso canal do professor Brandão no YouTube, nas nossas aulas nas escolas onde eu leciono. Uma satisfação estar aqui com vocês. E eu quero de imediato tratar aqui do tema da semana do PET 4, do PET 6, na verdade, a semana 4 do PET 6 do Plano de Ensino de Estudo Tutorado do Governo do Estado de Minas Gerais, da nossa Secretaria de Estado de Educação. Falei adequadamente todos os termos que eu deveria tratar aqui nessa introdução com vocês. Então, vamos de imediato aqui para a nossa semana 4 do PET 6, não vou errar. Como eu sempre tenho dito para vocês, o PET de filosofia do terceiro ano, eu gosto porque ele tem uma abordagem que é historiográfica do ponto de vista filosófico. O que isso significa? Significa que nós trabalhamos sempre, a gente tem visto ao longo dessas 6 edições, principalmente da terceira edição a seguir, né, da terceira, quarta, quinta e agora a sexta, a sétima também vai ser assim, como vocês verão na semana que vem, tem uma construção mais fundamentada numa lógica da história da filosofia. Então, a primeira semana é um autor da antiguidade, a segunda da Idade Média, a terceira da modernidade, ou já do século XIX, e a quarta do século XX, ou mais recentemente. Aqui, a quarta semana do PET 6 de filosofia, ela nos oferece a possibilidade de conhecer rapidamente o pensamento aqui, vou ampliar a tela para que vocês possam ver melhor aí, o pensamento do filósofo alemão contemporâneo, ele ainda está vivo, felizmente, tem 91 anos, o Ding Habermas. Ele é um filósofo, um sociólogo, ele tem uma obra muito vasta, eu vou aqui, hoje eu não vou pegar na biblioteca, já está aqui na minha mão, já está aqui, ó. Essa aqui, inclusive, é um pouco do que a gente vai ver do Habermas hoje, tá nesse texto aqui, ó, tá nesses dois livros, que é uma das obras mais importantes da trajetória cultural, acadêmica do Habermas, a teoria do agir comunicativo. Ele tem também, é uma obra de grande influência no mundo inteiro, está aqui a capinha para vocês verem. Ele tem também outras obras, como essa aqui, Teoria e Praxis. É um pensador que, de fato, exerce uma influência muito grande no nosso século, no nosso ambiente universitário, no nosso ambiente da política. Ele é um cara formidável, assim, é uma mente brilhante, vamos assim dizer, do Habermas. Certamente, se não for o maior, é um dos maiores filósofos e sociólogos vivos no momento. Então, como eu dizia, o Habermas nasceu em 1929, na Alemanha. Ele tem uma relação muito forte com alguns campos de investigação, como é o caso da política, como é o caso da filosofia, como é o caso da sociologia, como é o caso da história. Habermas tem algumas preocupações centrais, e essa preocupação central, ela foi construída a partir de um conceito, a partir de uma construção teórica que é chamada, está até aqui no título, né, desses 2 livros, Teoria do Agir Comunicativo. A ideia da teoria da ação, ou seja, do agir, daquele que age coletivamente, aquele que age e comunica a sua ação. Ele está vinculado aqui à Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é um centro de pensamento vinculado à Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e a Escola de Frankfurt tem uma importância muito grande do ponto de vista da filosofia no século XX, porque a gente costuma elencar as gerações de Frankfurt como a gente classifica o modernismo brasileiro. Modernismo da primeira geração, vocês que estudam língua portuguesa, veem literatura brasileira, sabem disso. Então, primeira geração do modernismo brasileiro, segunda geração do modernismo brasileiro, terceira geração
Primeira geração é a turma lá da semana de 1922, que funda o modernismo no Brasil, que abraça as ideias de valorizar os aspectos da nacionalidade, a cultura local, a mixigenação. O segundo, você já tem autores como o grande Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, e a terceira, da Clarice Lispector em diante, vamos dizer assim, né? Aqui na filosofia, a escola de Frankfurt é muito parecida com isso. Você tem a primeira geração, que é essa turma aqui, vou pegar para vocês. Eu falei que eu não ia mexer na estante, mas eu vou ter que mexer. Cadê o Adorno aqui? Então, a primeira geração aqui o Adorno. A primeira geração da escola de Frankfurt é liderada pelo Adorno e pelo seu parceiro intelectual, o Marx Horkheim. Eles são figuras que estão preocupadas em pesquisar, em discutir, primeiro, o horror que foi a Segunda Guerra Mundial e as consequências dessa Segunda Guerra Mundial. Então, você tem, no campo da filosofia, dois processos filosóficos, duas correntes filosóficas que vão se estabelecer, e elas têm muita razão, elas têm muita vinculação, vamos dizer assim. Por um lado, do ponto de vista mais especulativo e do ponto com a preocupação com a mente humana, com os nossos dramas, com os nossos problemas, você tem o existencialismo, né? A gente já falou aqui outras vezes, aqui com Jean-Paul Sartre. Deixa eu pegar o Sartre, o Sartre está longe aqui, não vou pegar o Sartre não. Com Jean-Paul Sartre, com Martin Heidegger. E do ponto de vista mais prático, do ponto de vista da ação do indivíduo na sociedade, você tem aqui a turma da escola de Frankfurt, que de inspiração marxista. São duas grandes correntes filosóficas que têm muita proximidade com o marxismo do século XX. Então, a teoria da ação comunicativa, ela tem uma perspectiva, primeiro, ela valoriza a tese do materialismo histórico dialético do Marx. Qual que é a ideia do materialismo histórico dialético do Marx? É a ideia de que você tem a dialética como motor da história da humanidade e que no processo de, pelo menos a história da humanidade europeia, e que no processo, é bom fazer esse recorte, e que no processo de avanços e contra-avanços, e de recuo, vamos dizer assim, a dialética ela esteve presente. Então, vamos pegar aqui a história europeia. Então, os feudos suplantam, ou seja, são processo, a organização feudal é o processo que supera a organização imperial que vinha desde a antiguidade, com Alexandre Magno, depois com os romanos. O triunfo da burguesia no século, né, na era moderna, ela suplanta, ela supera o feudalismo. E essa expectativa, na visão dos marxistas, de que a próxima superação representaria o fim da luta de classe com a vitória dos movimentos socialistas. Então, é um pouco assim, rapidamente, o materialismo histórico e a teoria da ação comunicativa tem vinculação com isso, mas é claro que ela não absorve a crítica, sem crítica, essa questão do materialismo histórico. Então, a ideia central da ação comunicativa é de que a comunicação, ou seja, isso aqui, esse ato de falar e de comunicar e de se fazer entender com os outros, com os meus pares, com os meus iguais, é fundamental, é o elemento fundamental da condição humana. E pressupõe, antes de mais nada, e aí ele retoma, isso que é muito interessante lá dos gregos, a ideia do logos, ou seja, da razão. Ao mesmo tempo que eu estou falando, eu falo porque eu sou capaz de compreender, ou seja, a minha fala é uma expressão da minha racionalidade e também da minha liberdade. Isso é muito interessante. Aqui, por óbvio, Habermas aponta para a importância da democracia nos nossos tempos. E ele aponta a importância por quê disso. Por quê? Porque, na visão da primeira geração da escola de Frankfurt, aqui liderada por Adorno e Max Horkheim, a turma da dialética do esclarecimento, a razão instrumental, ou seja, o capitalismo cego que se estabeleceu durante o século XIX, ele é um dos motivos que
ou se não, é o principal motivo, sem dúvida alguma, vocês estudaram isso em história, vamos lembrar da Conferência de Berlim de 1891, que vai literalmente dividir os territórios da Ásia e da África, dos continentes da Ásia e da África, entre as potências europeias, né, Itália, França, Inglaterra, Alemanha, principalmente França e Inglaterra, né, com impérios ultramarítimos, né? É por isso que, inclusive, a gente tem o Brasil, inclusive, é vizinho da França, né? Só lembrando que a gente faz divisa com a Guiana Francesa no norte do país e que tem a ver com esse processo de expansão ultramarítimo dos franceses aí nesse período. Então, o que está sendo apontado aqui? O que está sendo apontado? É que a razão instrumental, ou seja, esse triunfo cego de produzir mercadoria e de ter mercados para escoar essas mercadorias, para ter mais lucro, esse capitalismo cego foi o que desagou nas duas grandes guerras do século XX, especialmente a Segunda Guerra Mundial, que com o seu horror, com o Holocausto aí, que vitimou mais 6 milhões de judeus. Essa é a crítica que a Escola de Frankfurt faz, que a primeira turma da Escola de Frankfurt faz. Habermas está apontando como é que a gente supera isso. A gente supera esse processo da razão instrumental a partir da ideia de uma razão comunicativa, uma razão que pressupõe e que reconheça o outro como igual, o outro como participante. É por isso que é necessário valorizar a esfera pública. E aqui Habermas entende esfera pública não é só os espaços de poder, seja o Estado, a Prefeitura, o Governo Federal, as câmaras municipais, as Assembleias Legislativas, a Câmara Federal, o Senado. Não é só isso. Então, por exemplo, eu gosto muito de tomar café. Então, eu tenho o hábito, até com a minha xicrinha aqui, eu tenho o hábito, né, quando a pandemia passar e houver vacina, se Deus quiser, em breve, a gente vai poder se aglomerar novamente. Eu tinha muito hábito de frequentar cafés aqui em Belo Horizonte. Toda livraria que se de respeito nessa cidade tem um cafezinho. Então é gostoso você comprar um livro, sentar, tomar um café, ver outras coisas. Então os cafés também são espaços públicos, né? Os bares também, os cinemas, sabe? Os próprios shoppings, todos esses ambientes em que a gente pode livremente falar, ouvir e argumentar, pode ser aqui, a grosso modo, entendido como esfera pública, ok? Então vamos fazer as atividades aqui, para a aula não ficar muito extensa. Questão 1 caiu no Enem 2014. Uma norma só deve pretender validez quando todos que possam ser concernidos, ou seja, envolvidos por ela, cheguem ou possam chegar, enquanto participantes de um discurso prático, a um acordo quanto à validade dessa norma. Ginger Habermas, consciência moral e agir comunicativo. Segundo Habermas, a validade de uma norma deve estar estabelecida pela alternativa A, liberdade humana que consagra a vontade? Não, Habermas não é um autor moderno, isso aqui talvez seria Rousseau, Locke. Razão comunicativa que requer um consenso? É a alternativa B. Tanto é que nós falamos há pouco que a razão comunicativa é esse espelho desse consenso, porque pressupõe a racionalidade no outro, naquele que participa. A questão de número 2 está assim: observa a tira abaixo e leia o texto a seguir. Mundo monstro. Aí tem um casal conversando aqui, a mulher pergunta para o seu marido: amor, alguma vez você já me traiu? Ele responde: você prefere que eu minta ou que eu seja sincero? Ela diz: prefiro que você minta. E ele: já traí você várias vezes. E ela responde: e você acha que eu vou acreditar nisso? Então é uma tirinha aqui que caiu na folha, estava no caderno da Ilustrada, na Folha de São Paulo. É claro que vocês perceberam aqui pela leitura e pela visão aí do texto, que está repleto de ironias isso aqui, né? Vamos ver a questão. O ponto de vista moral, a partir do qual podemos avaliar imparcialmente as questões práticas, é seguramente interpretado de diferentes maneiras. Mas ele não está livre e arbitrariamente à nossa disposição, já que releva a forma comunicativa do discurso racional. Impõe-se intuitivamente a todos que estejam abertos a esta forma reflexiva da ação orientada para a comunicação. Mais uma vez aqui, um texto do Habermas, comentário à ética do discurso.
Com base na tira e no texto, é correto afirmar que a ética do discurso de Habermas implica basear esse argumento de autoridade prescrito universalmente assegurado? Não, isso não é a Habermas. Pauta-se argumento de utilidades, quais impõem o dever de proporcionar, enquanto benefício maior, bem ou maior felicidade aos envolvidos. Habermas não é um autor utilitarista. Isso aqui seria uma resposta do Jeremy Bentham, por exemplo, não é uma resposta do Habermas. Funda-se argumentos racionais sobre condições simétricas, ou seja, iguais, horizontais, de interação, amparados em pretensão de validades, tais como verdade, sinceridade e correção. É essa aqui a alternativa do Habermas. Por quê? Porque para a teoria do agir comunicativo, o sujeito, aqueles que participam, aqueles que dialogam, precisam estar em condição de horizontalidade. Pressupõe a racionalidade, a fala, o logos pressupõe não só apenas o direito de falar, mas o direito de ser entendido, de ser compreendido, portanto, também de dizer o verdadeiro. Portanto, essa é a resposta que mais se adequa aqui à filosofia do Habermas. É isso, então, o terceiro ano, fechamos aqui no PET 6 de filosofia. Na próxima semana a gente já dá início ao PET 7, depois ainda haverá um PET final ainda para encerrar-se em janeiro, e assim encerraremos esse longo 2020. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.